Vamos lá? Vamos falar de El Grande, né? Foi o jogo que a gente fez o episódio ontem aí. E tem que falar dessa gracinha. Marcelão já tá aí e fala muito do jogo, porque encanta, né, a simplicidade, encanta a maneira como se lida com esse jogo, a maneira como uma pessoa que não conhece jogos de tabuleiro vai jogar um jogo desse e fica perdida, mas são 3 fases de pontuação, então na segunda e na terceira pontuação a pessoa já está antenada, né? Então dá pra fazer coisa boa. Opa! Robert San, boa noite, tudo bom, querido? Estou começando a falar agora, né? 10 horas falar de El Grande, né? Essa minha cópia é uma cópia antiga e eu fiquei muito satisfeito de ter comprado. Ela está toda novinha, as cartas estão todas aqui, olha, sem sleeve, porque você não precisa embaralhar muito, né? Então as cartas estão todas zeradinhas. Essas aqui ainda tem o sleeve porque precisou do patch-up, né? São cartas em alemão, então fez um patch-upzinho e colocou na frente. Eu comprei esse jogo do Evo, querido Evo, e feliz da vida, né? Porque é um jogo que eu quis muito. Passei aí 4, 5 anos atrás dele porque é o grande jogo da mecânica controle de área, né? Controle de área, para as pessoas que ainda não estão habituadas, é você tentar lutar por ocupar uma determinada região. E aí quem ocupa aquela região vai ter uma pontuação, vai ter um bônus, enfim, vai ter um benefício por ter feito isso. E as pessoas lutam ao longo do jogo para conquistar regiões e ter bonificações, enfim. Esse é um primeiro grande jogo, El Grande, né, nessa mecânica. É um jogo de 1995, então, pô, cara, 27 anos, né? 27 anos e o jogo evoluiu muito bem. Você joga ele hoje, obviamente o desenho não é o mesmo dos modernos atuais. A versão Big Box que foi lançada aqui no Brasil, ela traz aí algumas coisinhas diferentes para ficar mais bonito e tudo, mas ainda manteve, né, essa arte antiga, mas é o que tem para fazer, né? Laura, tudo bom, Laura? Quanto tempo, hein? Olha aí. Então, o que temos que falar de El Grande? Primeiro, os componentes. Isso aqui é basicamente o que você tem. Os cavaleiros, que são cubos pequenos, e o grande, o El Grande, né? O grande que você tem, que é como se fosse um título de nobreza, e ele dá bônus na região. Então veja que é um cubo bem maior que os outros. Esse cubo, ele praticamente não é mexido no jogo, tem algumas cartas que fazem essa alteração, mas em geral, onde você começa, aquela região é onde o seu grande tem prestígio e é onde você vai reunir os cavaleiros das províncias para poder colocar. Isso aqui, quinta série, né? Então, obviamente, num jogo, numa mesa que tem muitos homens aí, a quinta série volta, porque isso aqui é o rei, né? Esse é o rei. E aí, olha aí, Julinho, boa noite, Julinho, tudo bom? Isso aqui, não é nada disso que você está pensando, Júlio, isso aqui é o rei, né? Então a quinta série evoca aí, então isso aqui é o rei, ele vai movimentando aí. Tem uma carta que é essa aqui, que você movimenta o rei, essa peça, para uma região, e onde o rei está, ele tem uma pontuação maior, a região tem uma pontuação maior, 2 pontos a mais, certo? Isso aqui é uma gracinha, né? É um rondel contendo as 9 regiões, que é justamente no final aí da fase da pontuação. A primeira coisa que você faz é situar aí, marcar uma das 9 regiões. A região que você marcou é para onde vão os seus cavaleiros que você colocou no castilho, né? Esse castilho aqui é uma gracinha, olha aí. E você coloca secretamente. Então, na sua vez de jogar, a hora que você vai colocar cavaleiros no jogo, você pode colocar no castilho. E você informa as pessoas que está colocando 1 ou 2, enfim. Só que são 3 rodadas até a pontuação. Então, se as pessoas não prestaram atenção, não sabem, o castilho tem uma pontuaçãozinha lá para você fazer. E é bem interessante, né? Então, isso aqui é escondido, fica escondido, ninguém vê lá quantos tem. E na pontuação, primeiro pontua-se o castilho, e aí os jogadores revelam para onde que os seus cavaleiros que estão no castilho vão para o jogo, para a região do jogo. E aí, automaticamente todas as regiões vão ser pontuadas. E os seus cavaleiros que estão no castilho, eles vão para um único lugar. Então não dá para você dividir isso aqui, né? Isso aqui é uma coisa bem bacana. Aqui o fundo, né, com a flor de lis aqui, bacana também.
Essas plaquetinhas, que são a arte à parte, né? Essas plaquetinhas é justamente para que você possa aumentar a pontuação ou diminuir a pontuação. As regiões no jogo, elas têm lá fixo pontuação de 4, de 5, de 6, né, para primeiro, segundo, às vezes para primeiro, segundo e terceiro. Essas plaquinhas, essa aqui aumenta, então a região passa a pontuar 8 e 4, é muita coisa, e essa aqui resume para 4. Então, se tem uma região lá que está pontuando 6 e o cara tem o grande dele, eu vou lá e, pumba, coloco essa aqui que vai produzir só 4. Né? Então, é uma maneira de você controlar um pouco isso do jogo. Essas plaquetinhas, elas estão nas cartas, em algumas cartas dessa aqui. Lens Club, é isso aí, ainda é tão bom quanto 1905. Olha, Roberto, eu digo a você que, em termos de controle de área, para mim é um dos melhores que eu já joguei. E nós estamos em 2022, né? Um jogo de 1995. Então, é muito bom, eu recomendo a todo mundo. Obviamente que não comprar assim aleatoriamente, primeiro jogue, mas você vai ver que é um excelente jogo nessa mecânica. Tem vários outros, essa dupla, né, Ulrich e Kramer, fizeram outros jogos ao longo do tempo que domina isso. A Laura, que está aí, eu joguei com ela o Maharaja. Então, aquela coisa de você controlar uma determinada, colocar mais padres, né, bispos, sei lá, em determinado lugar, dar ponto para o primeiro, para o segundo, esse aqui também tem essa mecânica. Né? Quem entrou aí, Emanuel Moto, abraço Marcelão, maravilha. Um abraço, querido, muito obrigado, continue acompanhando aí. Toda semana, depois que eu lanço o meu vídeo no canal, eu faço essa live aqui. É uma live curtinha, não, a intenção aqui não é ficar falando milhões de coisas, porque muitos detalhes eu já mostrei no jogo. Aqui eu estou mostrando uma coisa ou outra. Então, isso aqui, por exemplo, tem que mostrar. E assim, me desculpe, gente, mas é porque no Big Box, que é uma caixa com todas as expansões que foi lançada aqui no Brasil, fizeram isso aqui rosa. Então é um troço grande assim, rosa. Não dá. A maturidade das pessoas não dá para lidar com isso, né? É muito difícil, muito difícil. Então as plaquetinhas e as cartas. As cartas são o charme à parte, né? Então, primeiro, essas cartas aqui, elas vão ser de 1 a 13, né? Cada jogador tem as suas. As cartas são abertas na mesa, então quando eu coloco o número 1, a pessoa coloca... Tá vendo que eu coloquei o número 1? Eu não tenho como recuperar essa carta. Existem 1 ou 2 cartas dessa que recuperam, né? A carta, né? Olha lá, essas mentes sujas. Mas entenda, olha só, esse aqui é o rei. Esse aqui é o cara. Literalmente o pica das galáxias, né? E rosa ainda, pelo amor de Deus. Tem pessoas que são mais, vamos dizer assim, jeitosinhas e fizeram alterações, então imprimiram nessas impressoras 3D um reizão bonitão, ficou diferente. Na arte nova, esses cubos aqui, quando você olhar para um jogo de tabuleiro e ele tiver cubos, você vai saber que aquele jogo é um jogo euro, né? Então ele é um jogo mais estratégico, tem menos aleatoriedade, menos sorte. Os jogos que não têm cubos e têm miniaturas, eles são chamados de Ameritrash ou americanos, vamos dizer assim. Então, quando esses cubos, eles são muito robustos, é um cubo bacana, é um cubo maior até que a maioria dos cubinhos que tem por aí. Na versão da Big Box, ao invés de cubo, fizeram um meeple. Então é um meeplezinho e um meeplezão, e pronto. Eu particularmente acho melhor isso aqui, né? Eu gosto mais desse cubo, dessa coisa mais antiga, mas eu sou um cara velho, né? Então na qualidade de velho eu posso me ressurgir disso aqui. Laura Toledo, tá ali? Você é a quinta série toda. Não sou eu. Seja sincera com você. Qualquer um aqui na live, por favor, seja sincero. Quando você olha para isso aqui, não me diga que você pensou que é um pino de gaveta, que é um controle. Não tem como, né? Então, não dá para você ter uma outra referência. Na mesa ali, ó. Não dá. Mas, enfim. E o que eu acho bacana do jogo, o que eu acho fantástico do jogo, então o Sam perguntou aí, Robert, Sam, olha só, as cartas vão de 1 a 13. As cartas mais baixas, 1, 2, 3, elas têm um número maior de... aqui, ó, a carta número 3 tem 5, tá vendo? A número 1 tem 6. Isso são os cavaleiros que você vai coletar, arrebanhar, trazer das províncias, né? E as cartas mais altas, aí ó, 13 não tem nada, a 12 não tem nada, né? A 11 tem 1.
tem menos cavaleiros. Por que isso? Porque as cartas maiores, mais fortes, elas vão ditar, assim que todos os jogadores jogarem as cartas, a carta mais alta indica qual é o primeiro jogador. E o primeiro jogador, ele vai escolher primeiro. Essas cartas vão ficar abertas aqui. E essas cartas é que fazem o jogo render, né? Julinho, isso não é um rei, é um rei, é um rei, é um rei. Pensa bem, olha só. Tem que voltar sempre a isso. Aqui, este aqui é um cavaleiro. Este aqui é o grande. Isso é um rei. Isso é um rei. Entendeu? Dá para fazer uma coroa aí, né? Tá certo. Eu não vou fazer. Você sabe que eu não tenho habilidades para isso. Eu não vou colocar uma coroa nisso aqui, né? Enfim. Mas tem gente que imprime aí 3D. E aí o que acontece? Quando você joga primeiro, você escolhe a carta. E essas cartas aqui, elas também são numeradas de 1 a 5. Obviamente que elas vão ficar viradas, tá? E aí, as cartas indicam quantos cavaleiros você vai colocar no tabuleiro. Lembra que eu falei controle de área? Então, se você colocar muitos cavaleiros no tabuleiro, você vai poder controlar, dominar áreas. E cada área dessa vai ser pontuada na terceira, na sexta e na nona rodada. E aí, a carta que você coloca mais cavaleiros é essa carta aqui, 5, né? E aqui tem 5. E é a carta que só tem uma dela, fica aqui. E quem pega essa carta, pega 5 cavaleiros que você já trouxe das províncias e agora você vai colocar no tabuleiro. Então, você tem o tempo todo que viver esse dilema. Você joga uma carta alta para jogar primeiro e coleta menos cavaleiros das províncias, ou você joga uma carta alta trazendo muitos cavaleiros, mas ficando por último aí na escolha. Então você vai ter que olhar as cartas e ver que essa rodada vale a pena eu ficar por último e eu trazer mais cavaleiros para na próxima eu jogar, porque ainda tem isso. Quem joga por último, né? Então o menor número jogado, ele vai ser o primeiro jogador na próxima. E eu acredito que todas as pessoas que jogam esse jogo a primeira vez ficam um pouquinho perdidas na primeira, na segunda rodada, daqui a pouco você entende. Então, a segunda pontuação, que é na sexta rodada, e a nona rodada, que é a pontuação, você consegue jogar bem, competindo bem, né? E fazendo uma pontuação expressiva, tá? Quintal Analógico, boa noite, tudo bem? Um detalhe importante, que eu acho que pelo menos para mim, eu joguei 2 vezes até conseguir entender a coisa. Peraí, são 9 rodadas. São 13 cartas. E cada vez que você joga uma carta, os outros jogadores não podem copiar a mesma carta, tem que jogar uma carta diferente. Mas e se a pessoa não tiver carta? Ela vai ter. Lari, tudo bom, querida? Kleberson Rodrigues, é isso? Boa noite, tudo bom, gente? Então, peraí. E se não tiver como? Sempre vai ter como. Não, mas vamos supor, os jogadores estão com as mesmas cartas na mão. Não vai ter como, não tem como. Porque o jogo, a matemática do jogo foi bem feitinha, né? Então, veja, se todos os jogadores decidirem, vamos bugar o jogo, né? São 5 jogadores no máximo. Vamos dizer que todos os 5 jogadores jogaram até a 8ª rodada, né? Cartas de número 1 até 8. Então, todo mundo está na mão com as cartas 9, 10, 11, 12, 13. E a nona rodada, você vai ter que jogar uma carta, ou seja, cartas diferentes. Então não tem como você ficar sem jogar uma carta diferente do que já foi jogado. Você vai ter que jogar uma carta, sempre, certo? O que acontece é que tem umas cartinhas dessa aqui que você pode pegar uma carta de volta. Então, por exemplo, você jogou a carta 1, agora você quer esse 1 de volta. Para quê? Para trazer mais cavaleiros das províncias, né? Robertson, não adianta mais colocar uma coroa, a capa, fazer 3D, só vem na cabeça aquilo. Cara, é muito triste. Aconteceu isso comigo recentemente, tem até no meu Instagram, eu coloquei lá, tem um jogo chamado Fai, que são os druidas, sabe? Os druidas são os bonitinhos e tudo, mas não tem como. Alguém falou pra mim e eu falei, comecei a falar para as pessoas porque realmente é muito... Ele parece a cabecinha de um piruzinho. Acabou. Pronto. Você olha pro jogo, você, não vou comprar esse jogo, não. Chaves, Giovanni, boa noite, tudo bem? Então, para mim é um jogo muitíssimo equilibrado, tá? É bem redondinho, ele fecha bem. Eu não conheço as expansões, infelizmente, mas é um tipo de jogo que eu acho que eu não preciso jogar a expansão, porque eu gosto do jogo puro. É um jogo que joga bem com iniciantes, mas eles demoram um pouquinho. E numa mesa de gente experiente, o bicho pega, porque
Todo mundo sabe qual é a carta que o cara vai jogar para tentar ficar em último, para começar a última rodada em primeiro. Porque na terceira rodada que vai pontuar, você quer ser o primeiro. Por quê? Porque você tem essa carta aqui, que é a carta que você move o rei e coloca 5 cavaleiros. Isso é muita coisa, porque você move para uma região, você não pode colocar nenhum cavaleiro aonde está o rei. Então você colocou ali o rei numa região que você domina, ou seja, ninguém vai poder colocar para você perder esse domínio, e você pode colocar ao redor 5, ou seja, você vai conseguir ganhar domínio de outras regiões. Então é muito, muito forte essa carta e, obviamente, os jogadores vão lutar para ter isso. Tem outras cartas piores, tem carta que tira cavaleiros dos outros jogadores, que devolve para a colônia, enfim, o negócio é sério, né? É um jogão, Eu tenho que destacar, eu acho que essa arte aqui muito bacana, madeirinha, bem legal, tudo de madeira, bacana. E, obviamente, eu sempre falo aqui, né, falar de preço, né? Eu tive uma sorte tremenda, porque eu consegui comprar essa belezinha, um jogo antigo, eu consegui, né, pegar por 300, 350 reais, né? Isso é um valor barato para um jogo antigo. Por quê? Porque hoje não existe mais isso. Hoje foi lançado aqui no Brasil a Big Box. E se você trouxer de fora é mais caro ainda. A Big Box você consegue comprar ela por 550, 600 reais. A Big Box ela vem o jogo e mais expansões, certo? Então vem mais coisa, mas na verdade as expansões isoladamente elas não são tão caras assim, certo? Então eu não sei exatamente como que lida com isso, de modo que dei uma sorte tremenda e acho que quem gostou do vídeo, quiser comprar o jogo, vale a pena garimpar e comprar ele de segunda mão, a menos que você viaje para fora. Sempre que você viajar para fora e quiser saber de jogos de tabuleiro, você pode aí fazer uma pesquisa básica que você vai comprar jogos de tabuleiro bem mais baratos, né? Porque não tem imposto. Aqui no Brasil é muito complicado, porque você comprou o jogo, a hora que ele vem para a alfândega, vai ser taxado. Agora, se você comprou e o jogo é seu, você abre o jogo, você faz o que quer, aí não tem taxa nenhuma, né? Enfim, então, esse jogo lá fora, você consegue comprar por 30, 40 dólares. Aqui no Brasil, você tem que pagar 500 reais, né? E, se der sorte, 350, 300 reais que eu paguei. Vale muito, pelo preço que eu paguei, né? Para outras pessoas, eu não sei. Pedro Inácio, queridão, como é que você tá, cara? Esse cara foi meu aluno em 2004. Beijão pra você, cara. Bom, o que mais, né? Temos que falar do algo a mais. Eu fiz uma pesquisa breve aí sobre o que é essa história do jogo, porque é muito bacana. Quando eu peguei esse jogo, eu já sabia que tinha essa coisa do grande, da Espanha, das regiões e tudo mais. E é muito bacana, porque a história da Espanha, a gente que nós somos colonizados aí, né, por portugueses e tal, e aí os portugueses são os grandes navegadores, né? Eu fiz um jogo chamado Navegador, que tem a escola portuguesa, que é uma grande escola, e com certeza, Portugal e Espanha brigaram ali, lado a lado, nas navegações. Portugal foi bem na frente, porque conseguiu circundar a África, chegar na Ásia, chegar no Japão, mas a Espanha, largou ali na frente, foi nas Ilhas Canárias, começou a povoar. Os tratados, todos os tratados que foram feitos porque a Espanha largou na frente. Então, o Tratado de Tordesilhas, quando Portugal pede para ir um pouquinho mais para lá, para ele poder descobrir, é porque já era tudo da Espanha, é tudo nosso. Para Portugal, ficou para baixo, você pode descer. Para lá, né, para o oeste, quem manda é a Espanha. Por isso que a Espanha chegou primeiro no Caribe, na América, e explorou ouro pra caramba, né? Quem chegou ali? Alana! Quanto tempo, Alana? Vininho! Rapaz, eu toda vez que tem esse negócio de Olimpíada, eu olho para ver se eu vejo você. Só vejo você aí no Instagram saltando, pulando, brilhando, mas cadê você na Olimpíada, cara? Um beijo enorme. Então, é muito interessante essa coisa, porque pra gente, a Espanha Espanha. E não, os caras fizeram uma parada muito, muito roots, vamos dizer assim, né? No meu Instagram, eu postei uma foto que tem lá metade da Espanha. Se você pega o mapa da Espanha, metade para baixo era muçulmano. E você tinha os 4 reinos ali, Navarra, Leão, Castelo e Aragão. Só.
e tinha os condados portugueses. Portugal conseguiu fazer sua independência, expulsou os mouros e se fechou. E a Espanha ficou nesse negócio até que a Isabel de Castela casou com Fernando de Aragão, e aí vamos unificar isso aqui. E aí fizeram a tal da Reconquista. A Reconquista católica, vamos dizer assim, é muito importante para todo esse processo que vem a sucumbir, a chegar aí nas grandes navegações, porque eles botaram os mouros para fora, né, fizeram a guerra de Reconquista, ficou só o reino de Granada, né, mas ainda assim, algumas cidades dentro da Espanha havia paz, uma delas é Toledo, né? Então, Laurinha, cidade de Toledo, hein? Cidade de Toledo é uma cidade que não destruíram nada, então todo mundo se respeita lá, as 3 maiores religiões do mundo convivem em harmonia, né? Se fosse aqui no Brasil, não vamos nem falar disso. E nessa guerra de reconquista, a Espanha pôde ser senhora de si e fazer algumas coisas até ali para a Itália, bagunçar a Itália, fazer algumas coisas mais para lá, e com isso fazer suas navegações, né? Então você tem aí Cristóvão Colombo e companhia, mandaram e desmandaram, fizeram o que quiseram aí, e a Espanha é o grande império, né, dessa época, né, porque conseguiu muito ouro e conseguiu as mercadorias mais rápido do que Portugal. Portugal só veio conseguir fazer uma colonização, uma exploração efetiva muito tempo depois. A Espanha já era senhora de si. Agora, é claro, né, esbarrou no mar na Inglaterra, porque a Inglaterra entrou depois, enfim. Mas isso são contextos históricos que a gente pode discutir em diversas searas, né? Mas o grande tchan da coisa é que o mapa representa muito bem isso. O tempo todo a gente está disputando ali influência, que é o controle de área, para ocupar as regiões. E essas regiões são melhores, e vamos dizer, melhores ou piores, né, por conta da pontuação. Cada região tem uma pontuação. Então a região de Castela, no meio, ela é dividida em 2, Nova Castela e a outra, eu não vou lembrar o nome exatamente, né? E é uma região grande que foi dividida em 2 partes, que era o Reino de Castela. E ele pontua bem, né? O Reino da Catalunha, o País Basco. Mas eu fico sempre pensando no contexto do jogo, né? Esse jogo é de 95. O ETA era ativo na época. Então, você não representar o País Basco ia ser problema. Ele representou. E o País Basco fica grandão, fica no mapa e tudo, né? Julinho, depois ainda perguntam para aprender história. Ô, rapaz, a gente faz uma gracinha, né? Aquela Boni, boa noite, querido, tudo bom? Interessante. É muito bacana você ter, né, nos jogos alguma coisa, algo a mais, né? É a minha intenção. Porque jogar um jogo por jogar, você bota cubo, bota aí bota aqui no castelo, olha aí, bota o rei, né, faz a cartinha e tudo. Mas e aí? E aí quando você tem o contexto, você vê toda a questão da influência, as regiões, como eu falei, a pontuação das regiões são diferentes. Esse castilho, ele não fica no mapa, ele fica fora, justamente na ilha de Maiorca. Todas as pessoas que gostam muito de cinema, principalmente, já ouviram falar da Palma, né, em Maiorca. Você tem um conjunto de ilhas ali, Maiorca e Minorca. A ilha de Maiorca é a mais famosa e ela é dividida. A parte, vamos dizer assim, leste, tem Palma de Maiorca, é uma cidade de veraneio e tudo, famosa, glamurosa, rica, chique. O outro lado é um jogo que eu já fiz aqui também, que é o Lagrange, é um lado mais rural, aqueles turismos, né, rurais, que você vai tirar o leite da cabra, enfim, com luvas de pelica e, sei lá, comer um queijo diferente, sei lá, né? Eu não conheço nada disso, mas de qualquer maneira, é espetáculo. Leozão! Beijo, saudade. Olha só, eu estava vendo essa novela que passa na Globo, O Clone, e eu sei que você assistiu, porque você fez clone de você. Esses garotos são muito iguais. Eu vou te contar, viu? Parabéns demais, seus garotos são lindos, né? Então, esse castilho, chamado de castilho, ele fica em Maiorca, na ilha. E eu postei a foto no Instagram, tá lá. Tem um castelo lá, Castelo Belmeve, uma coisa assim, que faz justamente, é um castelo único, porque ele tem, a planta dele em espiral, o castelo é bonitão, coisas que a gente almeja, né, vislumbra passear na Europa para conhecer essas coisas, porque é um negócio que você fica assim, não sabia disso, cara? Nossa, a Espanha, fui pesquisar para ver, porque castilho, isso aqui é um castilho,
Castilho, tem Castilho, castelos na Espanha. Pô, tem castelo pra caramba, caraca. E esse que fica em Maiorca é um dos 3 castelos do mundo formados com essa planta em espiral, que é diferentão. Então faz todo um negócio, um contexto histórico para o jogo, né? Imagina uma pessoa que mexe com arquitetura, vislumbrar, saber como é que faz uma planta de um castelo. O castelo tem lá suas torres e a geografia é diferente. É muito bacana, né? Essas coisas assim que a gente pode explorar, né? Viajar em outras searas é sempre bacana. Alex Franks, tudo bem, querido? Boa noite. Bom, gente, esse é o a mais do El Grande, né? Aqui nós temos as cidades, né? Essas cartas aqui elas só servem para isso. Podia ser aleatório, mas ele se preocupou com isso. E então tem uma carta para cada região e é a primeira coisa que se faz no jogo. Você dá uma carta dessa para cada jogador e cada jogador coloca na região o seu grande e 2 cavaleiros. E vai ter uma carta dessa para o rei, né? Então, e se por acaso você tiver na região, controlando a região, só se você tiver a maioria, né? Não interessa, o grande não conta, né? Se você tiver a maioria na região, isso aqui vale mais 2 pontos. Se você tiver o rei na região, mais 2 pontos. Por isso que essa carta de você mover o rei é tão valiosa, né? Pô, você move o rei para onde está o seu grande e você vai garantir 4 pontos a mais, que é muita coisa, além da pontuação da região. Se você ainda anteriormente projetou uma plaquetinha dessa, que aumentou os pontos da região, você vai fazer muito ponto em uma jogada. A única coisa que eu critico no jogo, né? E aí eu vou ter que até me esforçar um pouquinho para tirar o tabuleiro daqui. Porque, cara, jogos antigos tem isso, né? A gente fica meio... Pô, como é que o cara faz uma dessa? Não, cara, é um jogo de 95, então dá um tempinho. Quando você olha para os jogos modernos... Aqui é o tabuleiro, né? Eu não vou abrir ele para ficar muito grande, mas tá vendo que aqui é a trilha de pontuação. Você tá vendo algum número? Não tem número, né? Pois é. Como é que conta? Vai contando, sabe contar? Não sabe contar, pô? Conta, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, mas se esbarrar, bicho, você tem que pegar um pessoal para jogar que seja mais cuidadoso, né? Não vai ficar esbarrando no tabuleiro, mas não tem ficha não tem a pontuação. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei, eu fiquei, pô, mas eu não sei quantos pontos eu fiz. Quantos pontos eu fiz? Conta aí, bicho. 80, 50? Não tem. Não tem. Você que se vire no final para saber qual foi a pontuação final. Eu sei que tudo dá 96. Né? Se você percorrer todos os quadrinhos, 96. Agora, conta aí. Se você fez 80, se fez 85, você não sabe porque não está marcado. É a única coisa, mas é um jogo de 1995 e eu sou uma pessoa muito feliz, muito privilegiada por ter conseguido comprar essa cópia, ele integral, tranquilo. Ah, vai ser, com certeza. Você vai gostar demais, porque você já gosta muito dos jogos que eu te apresento. Você vai gostar demais, porque cara esbarre, aí trocou de lugar. Eu já pensei, já me sugeriram que eu pedisse a uma pessoa dessas que mexe com artes, né? Imprimir adesivo e fazer... Não, olha pra minha cara, né? As pessoas que já me conhecem, você acha que eu vou adesivar um tabuleiro? Eu? Vou pegar adesivo por adesivo e eu? Não, pelo amor de Deus. Se quiser ter o número exato, fica aí na sua calculadora. Eu não vou fazer isso, não. Jogos Café, boa noite, querido. Gente, nós estamos encerrando, né? Porque, além de tudo, né? Já estamos no adiantar da hora aí, não podemos ficar muito tempo e tudo mais... Então nós estamos dizendo, alguém tem alguma pergunta, alguma coisa, alguma curiosidade que gostaria aí de ver que eu puder ajudar? Léo Abreu, tudo bom, querido? Boa noite. É isso, né? Um jogo com poucos componentes, vamos dizer assim. Um jogo bastante agradável, eu acho uma primazia, sou muito fã desses dois, principalmente do Kramer, né? Mas o Urich ele sempre entra, ele colabora em vários jogos. Então, na minha coleção eu tenho 4 ou 5 jogos e eu já fiz uns 4 ou 5 do canal, né? Boa noite. E é o tipo de coisa que, assim, ao longo de quando você vai jogando muitos jogos, você se identifica com algumas mecânicas ou com alguns jogos ou que você gosta mais. Quando você vai ver, olha aí, é o mesmo designer de jogo, né? Então, eu tenho a intenção de fazer um jogo deles chamado Torres, que também ganhou, né, prêmio, né? Os jogos, eles recebem prêmios, né? Concorrem aí
todo ano tem uma feira em Essen, que é uma cidade na Alemanha, e eles elegem lá qual é o melhor jogo. E esse selinho aqui, ó, isso aqui é um prêmio chamado Spiel des Jahres, e esses caras ganharam isso em 96. Né? Esse prêmio é como se fosse o prêmio Oscar, né? Mas melhor que o Oscar. Se você conhece um designer que já ganhou o Spiel des Jahres, você pode saber que ele é famoso e que ele tem um pouco de Midas, né? O que ele fizer de jogo, o pessoal olha com outros olhos. Uma coisa é Marcelão. Quem é Marcelão? Marcelão é um cara que faz alguma coisa no canal. Ele lançou um jogo, tá, legal, beleza. Tá, tudo bem. Não. Marcelão ganhou o Spiel des Jahres. Opa! É ouro, né? É ouro. E aí vale um pouco e realmente o jogo é muito bom. Eu fiz Tikal deles, é muito bom. Também ganhou o prêmio. Né? Eu vou fazer o Torres ainda, estou só estruturando mais. Também fala de castelo, bem interessante. Mas aí, para quem não gosta de matemática, dá problema. Laura, você vai ter problema. Né? Um transfer de números. Pois é, rapaz, já me falaram isso, mas olha para mim, cara. Você acha que eu vou pegar um transfer e colocar num tabuleiro de 27 anos, que sobreviveu até aqui, e eu vou macular isso? Jamais, jamais. Sem chance. Né? Não tem a menor condição, não tem nem perigo disso acontecer. Não tem estrutura psicológica para isso, não dá. Gente, agradeço demais a audiência. Hoje teve uma noite movimentada, aí um monte de gente. Então, um beijo, Laura, um beijo, Julinho, Roberto. Quem mais está aqui ainda? Jogos Café, Leozão, se você tiver aí ainda, um grande abraço, querido, saudade. Eu vou a Brasília aí no final de março, ver se eu consigo te achar, cara. Você é uma figura, você mora no meu coração demais. Quem mais aqui? Aquela Bully, um abraço. Alana, se estiver aí, Vininho, Pedro Inácio. Gente, muito obrigado a todos. Né? Toda semana eu lanço episódio e depois, no dia seguinte, eu faço uma livezinha curtinha, só pra gente bater um papo, mostrar alguma coisinha aí, algo a mais. E tamo aí. Siga o canal, né? Dê uma olhadinha se você gostou, indica aí as pessoas e tchau, tchau. Até a próxima, hein?